Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h04:30. A partir de agora você começa a ouvir o Sala de Redação. A hora certa é de Excelsior Pneus, Rod Excelsior, Rod Pirelli a partir de R$ 159,00 e pague rodando. E a temperatura, que é de 21 graus, é de Santa Clara, mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Patrocinadores âncoras do Sala de Redação: Produtos Gimo, qualidade comprovada. Aniversário Home Center Tumineiro, grandes ofertas e condições para construir, reformar e decorar. Aproveite. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência em segurança. Car House Toyota incomparável. E New Life, um empreendimento da Next Group. Hoje não teremos pesquisa interativa, porque hoje temos um programa absolutamente especial, diferente, que é o Dia do Candidato, que a RBS se propôs a fazer com os dois candidatos que concorrem ao governo do estado do Rio Grande do Sul. E hoje o governador Tarso Genro está conosco, já participou da atualidade, já fez outras atividades aqui dentro da RBS e agora nos honra com a sua presença no Sala de Redação. Paulo Santana. É a primeira vez que um governador em exercício, porque poucos dias atrás Tarso Genro não estava em exercício, voltou ligeiro para o cargo, se aligerou. É a primeira vez que um governador em exercício participa do Sala de Redação. Eu tenho 43 anos de programa. O que é uma honra para esse programa. Sem dúvida alguma. E a minha pergunta... Uma honra para o governador também, obviamente. Uma honra minha pergunta mais para nós, né? A minha pergunta que eu deixo para que o governador responda é por que nos debates o governador Tarso Genro quer debater o passado e o seu opositor Sartori diz que só debate o futuro. Cabe uma analogia para o futebol, com o futebol aí, né? Quando um treinador, uma diretoria vai contratar um determinado jogador para uma determinada posição, se ele não fizer uma análise de qual foi o desempenho desse jogador no seu passado, essa contratação será uma contratação falsa, né? Portanto, é uma necessidade, uma obrigação das pessoas serem examinadas, o que fizeram, né? Tanto no futebol como no setor público. Quais as posições que as pessoas assumiram mediante... E eu não estou falando de passado do ponto de vista da honra, nem do ponto de vista pessoal, né? Do ponto de vista de desempenho. Eu estou falando de desempenho na função pública, compromissos públicos, tratamento das grandes questões que o Estado enfrentou, onde que as pessoas estavam e o que elas fizeram naquele momento. E de mais a mais, né? O Kenny aqui, que é um poeta, escritor, sabe disso também, né, Kenny? Tem um verso do Heliot que diz que o presente é uma condensação de tudo que foi o passado e de tudo que será no futuro. Então, se a gente não examinar a história das pessoas... O senhor veio de Eliot para cima. Mas eu estou aqui, mas acho que eu não assisto vocês, eu já vi citarem Garcia Lorca aqui, Carlos Drummond de Andrade, né? Então eu tenho que me equipar também aqui para falar com vocês. Eu particularmente tenho citado muito o Teixeirinha e o Gil de Freitas. Que são grandes personagens da nossa cultura também, né? O Heliot pode ser considerado um Teixeirinha da Inglaterra também, né? Pela interpretação que ele fez do espírito, né, da poesia inglesa. Mas eu quero dizer o seguinte: às vezes quando as pessoas querem dizer, não, eu não vou olhar no retrovisor, ela pode estar dizendo duas coisas: que não vale a pena olhar, ou ela não quer olhar os desastres, né, que ocorreram quando ela passou por um determinado lugar. Então eu acho importante isso, eu vou fazer esse debate, porque as grandes questões que o Estado está enfrentando estão relacionadas com os grandes eventos, com os grandes fatos que ocorreram nos últimos 15, 20 anos aqui no Rio Grande do Sul. Por falar, governador, em debate, amanhã, 10 da manhã, o debate aqui na Rádio Gaúcha, entre Tarso Genro e Sartori. É o primeiro debate. Primeiro debate, exatamente. Amanhã, 10 da manhã, depois de Brasil e Japão. O senhor se surpreendeu com a vitória do Sartori no primeiro turno? E ele também. Todos nós nos surpreendemos, né? Com a surpresa em geral. O Sartori é um político competente, é um homem honrado, né? Fez uma boa campanha, mas ele não participou dos debates no primeiro turno, né? Então ele correu pela lateral, né? E recebeu a bola lá quando estava já dentro da marca do pênalti. Correu, né? Pela margem de erro. pela margem direita do campo, né? E se apresentou, né? Se apresentou como uma solução não conflitiva, né?
Eu acho que tem que ser elogiada a estratégia de campanha dele, né? E já cumprimentei ele publicamente pela vitória que ele teve no primeiro turno. Mas agora é outro jogo, né? Por quê? Porque eu, no primeiro turno, eu tinha 7 me batendo e tinha que escolher quem responder, né? De todos os matizes, né? De todas as origens. Isso aí me causou determinadas dificuldades para explicitar, inclusive, o que foi feito aqui no Rio Grande do Sul. E agora é 10 minutos para cada um na televisão e um debate cara a cara com o mesmo tempo. Eu acho que vai ser muito importante para o Rio Grande, mas vai ser um debate muito qualificado, né? Porque são 2 pessoas que têm responsabilidade pública, conhecidas, são pessoas que têm experiência da gestão pública, participaram de vários governos, né? E que têm o que dizer para o Rio Grande. E eu vou colaborar para que esse dito seja um dito de alta qualidade. Tarso, a minha primeira pergunta para ti é o seguinte, se refere a uma tradição política no Rio Grande do Sul. Eu acompanho política no Rio Grande do Sul há mais ou menos 50 anos ou mais. A vez que eu votei pela primeira vez num cara chamado Temperani Pereira. Escolhi lá em Santana do Livramento. Grande figura humana. Hein? E aí fiquei a vida inteira gostando de política, participando de política. E existe uma tradição no Rio Grande do Sul que me parece irreversível. É que os gaúchos não costumam reeleger governadores. Isso aí te preocupa? Preocupa sim. E essa tradição é uma tradição que realmente existe. Né? Qual foi o governador que perdeu a eleição? Que tentaram reeleição? É. Todos tentaram reeleição. E nenhum se reelegeu. Todos tentaram reeleição, não se reelegeram. Né? Me preocupa e eu pretendo mostrar, viu, Kenny, que nesta circunstância que o governo está vivendo, que o Rio Grande do Sul está vivendo, que o país está vivendo, a novidade não é desligar o Rio Grande do Sul da União. A novidade é a continuidade. Isso que é a novidade. Por quê? Eu tenho argumentos suficientes para demonstrar, e não vou ocupar o tempo de vocês aqui, mas se vocês me pedirem, eu alinho esses argumentos aqui, que as grandes questões estruturais do Rio Grande do Sul relacionadas com o desenvolvimento, com a saúde pública, com a segurança pública, com a educação, elas estão encaminhadas em profundidade como nunca estiveram na história do Estado. A questão da educação e a questão do desenvolvimento, ressalve-se aí o governo Colares e o governo Olívio, né, que tiveram índices de crescimento altamente positivos para o Estado do Rio Grande do Sul. E que nós estamos encaminhando um conjunto de projetos que vai desde projetos de irrigação até financiamento da agricultura familiar, passando por um combate frontal ao arroxo salarial que nós encontramos no serviço público do Estado. E outras questões que eu posso enumerar, que é bom para o Rio Grande ter a continuidade. É isso que eu vou sustentar. Então essa tradição assim, de não reeleger o governador, porque é estranho mesmo, né? Eu estou com um aferimento positivo como governador com 52% na última pesquisa. E isso não refletiu na votação, né? Então eu tenho que estar preocupado, sim, com esta questão da não reeleição e estou preparado para convencer o eleitor que o melhor para o Rio Grande, neste momento, é não interromper o que está sendo feito para não voltar da estaca zero. Ou seja, começar de novo um processo que irá interromper seguramente grandes políticas que estão sendo desenvolvidas hoje aqui no Estado. Quem mais? Recentemente o Rigoto saiu como azarão numa eleição e acabou virando governador. O que está acontecendo com o Sartori, de uma certa maneira, repete isso? São 2 políticos competentes, experientes, né? Tanto o Rigoto como o Sartori. O Sartori foi prefeito de Caxias, foi líder do governo Brito na Assembleia Legislativa, né? O seu partido é um partido que tem experiência de gestão, esteve junto com o governo Brito de maneira determinante. No governo Ieda, cumpriu as principais funções políticas e de gestão no governo Ieda. Olha o passado. E soube fazer, né, uma campanha bem feita, né? E é uma pessoa que tem presença política respeitável no Rio Grande do Sul. A mesma coisa é o governador Rigoto, né? Uma pessoa que é respeitada no Estado e que ambos souberam, vamos dizer assim, se localizar bem num debate no primeiro turno e correr, né, por uma faixa praticamente apolítica, né? Tanto é que o meu adversário, ele não se apresenta como um candidato PMDB. O que eu acho isso uma fragilidade, sinceramente, porque os partidos políticos são fundamentais para a democracia. E quem assume a responsabilidade de governar
não são indivíduos, são indivíduos ligados a partidos, que vão montar sua equipe, que estabelecem compromissos de estabilidade para ter maioria na Assembleia, né? Então, vamos dizer assim, esse acontecimento do Rigoto, que agora se repetiu no primeiro turno, nós estamos preparados agora para, no segundo turno, mostrar para o Rio Grande que isso não será bom para o Rio Grande, né? Até olhando as experiências de governo do PMDB aqui no Estado, que é um partido respeitável, né? Obviamente respeitável, um partido democrático, mas que nas gestões do Estado nos legou uma tragédia financeira e um deserto de projetos. Governador, uma das questões que o senhor colocou há pouco é com relação à segurança pública. O que a Copa do Mundo, que deu, digamos assim, uma ideia de segurança para as pessoas na rua, contribuiu para que a gente possa avançar e ter menos medo de sair na rua? Três coisas fundamentalmente. Primeiro, nos legou o Centro Integrado de Comando e Controle, que é um dos mais modernos do mundo. É verdade. Vocês conhecem, vocês foram lá, inclusive. Eles foram convidados. É espetacular. Aquilo ali é um legado para o Estado do Rio Grande do Sul, que nós vamos disseminar, inclusive, a partir daquela estrutura central, que é extremamente importante. Segundo, nos impulsionou, né, a dar uma atenção especialíssima à contratação de policiais, tanto da Polícia Civil como da Brigada Militar. Na Brigada Militar, nós aumentamos os recursos, os valores, para que os policiais não se aposentem, né? Uma espécie de abono permanência do Estado, para que os policiais permaneçam, para valer a pena financeiramente. E o concurso que nós estamos fazendo para 2.000 brigadianos, para aumentar o número de policiais, que é extremamente importante. Em terceiro lugar, a questão da integração. A integração entre IGP, Polícia Civil, Brigada Militar e a própria SUSEP. Estas questões são questões que nós podemos dizer que é um legado positivo da Copa e que vai ter muita interferência no próximo período. As duas fontes alimentadoras da criminalidade aqui no Estado são as seguintes: impunidade e presídio central. Presídio central, porque todos nós sabemos que um presídio naquelas condições, na verdade, é uma escola superior de delitos. Né? Pela primeira vez depois de 40 anos, nós estamos esvaziando o presídio central. É uma demanda de 40 anos que tem na cidade. Né? E que, embora os governadores tivessem intenção de fazê-lo, os que tiveram intenção de fazê-lo não fizeram, e os que não fizeram também não fizeram porque não quiseram, ou não tiveram isso aí como prioridade. E a questão da impunidade está ancorada numa questão. Quando nós chegamos no governo, apenas 20% dos homicídios eram esclarecidos. Hoje, 72% dos homicídios são esclarecidos. Porque nós reestruturamos a Polícia Civil, fizemos concursos, contratamos policiais. Nunca se matou tanto no Rio Grande do Sul como atualmente. Olha, isso não é verdade, viu? Essas observações, elas servem para todos os governos. Todos os governos vocês disseram isso. Eu sei, mas nos últimos 10 dias... Eu faço uma contraposição, inclusive, a isso. Eu acho que tem um problema grave de segurança no Estado que está relacionado com os homicídios, né? Agora, é incomparável a situação de segurança do Rio Grande do Sul, comparado, por exemplo, com Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Onde todos os dias estão incendiando ônibus e quadrilhas, né? Ocupam territórios e para ser desalojado tem que ter força militar. Então nós temos problemas de segurança aqui, são graves, eu assumo, inclusive, o nosso dever de melhorar o aparato de segurança, mas nós temos coisas muito positivas que estão acontecendo aqui no Estado. Por exemplo, assassinato de mulheres, feminicídios. Nós diminuímos 32%. Isso é um mérito extraordinário. O esvaziamento do presídio central, que nós fizemos um esforço brutal para colocar em pé, para construir presídios, às vezes eram interrompidos por decisões judiciais, às vezes a imprensa abandonava a obra. Estamos agora esvaziando o presídio central. Quando vai esvaziar? Hoje nós vamos começar a implosão, a derrubada do primeiro pavilhão. Já reduzimos em 1/3. O senhor prevê para dezembro? Não vai dar, nós queríamos esvaziar todo, né, até dezembro. Mas eu acho que nós vamos chegar a 50%, 60% em dezembro. Mas seguramente até metade do ano que vem, com as penitenciárias que nós estamos construindo, o presídio será esvaziado. Então, isso é outro fator de reincidência, né? O não esclarecimento dos homicídios, né, que alimenta as quadrilhas e a violência, e o presídio central, são dois problemas que nós estamos atacando em profundidade.
isso aí terá e tem um impacto altamente positivo na segurança pública do nosso Rio Grande. Eu conheço o governador faz muito tempo, só para que as pessoas entendam, ele é um brilhante advogado trabalhista e lá na Justiça do Trabalho nos conhecemos. Faz tempo, né, governador? Faz tempo e tu és um advogado trabalhista brilhante, né? Não, nos protejamos lá, é verdade. Gentileza sua. Mas por conhecer o governador, e sei que ele sempre se interessou por futebol. E agora se falou em segurança. Mas depois de quarta, né? Agora se falou em segurança. O governador tanto se interessa em futebol que tem um neto que foi jogador de futebol, né? Mas a minha pergunta, se fosse sob a sua jurisdição, governador Tarso, o senhor que é um homem ativo e defensor do Estado do Rio Grande do Sul, se tivesse a seu lado o secretário Ayrton Michels, aquele árbitro do jogo do Grêmio sairia preso sábado? Eu vou deixar para o meu amigo Santana responder isso, que é mais isento no caso. Eu quero só fazer uma observação, Pedro. As colunas do Cacalo, no caso do Diário Gaúcho, e a coluna Santana 0 Hora destilam ódio hoje. Ódio. Não. O leitor não merece. Apenas reclamação à arbitragem. Ódio. Eles querem simplesmente decapitar o Sandro Meirahit, que é um ser humano. É um ser humano. Eles querem decapitar. Isso é coisa lá para o Oriente Médio, não é para aqui. Isso não é para aqui. Não, mas é uma decapitação política, não é uma decapitação formal, física. Olha, eu tenho dúvidas. Cortar o pescoço. Eu tenho dúvidas também. Deixa eu perguntar para o governador uma coisa que se relaciona ao futebol. Os estádios estão ficando cada vez mais bonitos com mulheres, com crianças, e daqui a pouco está todo mundo com medo de ir para o futebol por causa das brigas do futebol. Então eu queria perguntar para o senhor o seguinte: como é que a gente faz para melhorar a segurança do futebol? Essa é uma das perguntas muito difíceis de terem respondido, então peguem a minha resposta como uma contribuição ao debate, né? Porque isso é um fenômeno que já ocorreu em todo o mundo, né? E ainda ocorre, né? Nós temos na década de 70 na Inglaterra a organização de verdadeiras estruturas criminosas, né? Para matar, para esquartejar pessoas, para violentar, né? Uma sociedade que tem uma tradição de cultura e civilidade histórica, né? Que vem lá da Bill of Rights, né? Vem lá do século XIII. Esses sintomas que estão ocorrendo no futebol hoje são sintomas de uma sociedade que está nascendo para uma outra condição social, para um outro processo de interação social, de redução de desigualdades, e que está produzindo determinadas válvulas de escape através do futebol pela violência, como ocorre através da criminalidade, né? Então, essa violência que ocorre no futebol, ela não pode ser separada, por exemplo, da violência que ocorre num linchamento numa determinada região, num determinado local, quando um marginal é pego pela comunidade antes de chegar à polícia. Dito isso, né, é uma questão de natureza cultural, que eu acho que tem que ter uma colaboração muito grande dos meios de comunicação. Muito grande. Aqui até que está morrendo pouca gente. Não, aqui é mais civilizado um pouco, né? Mas nós temos já exemplos aqui em São Paulo, né? Em outras regiões do país, em que as pessoas matam umas às outras. Você dão tiros por causa do futebol. Né? Então eu acho que tem que ter um pacto, né? Um pacto, né, ético, político, né? Que a grande mídia pode ter uma importância muito grande para alimentar uma cultura da paz na hora do futebol. Eu, quando era ministro da Justiça, eu tentei fazer lá em São Paulo, né, com a torcida do Corinthians e as outras torcidas, e não consegui fazê-lo, um processo de concertação para estabelecer um diálogo entre as torcidas e um procedimento, né, normas comportamentais para que não ocorresse violência. Naquele momento não foi bem recebida essa ideia, porque entendia que isso aí ia despotencializar o vigor das torcidas para defender os seus times, né? Então, entra aí uma responsabilidade dos clubes, inclusive, que eu acho que tem que ser revisada. Em segundo lugar, eu acho que tem que discutir e aí é uma questão que não pode ser resolvida. Porque hoje, só um detalhe, governador, hoje dentro do Estado não tem mais brigadiano, né? Talvez isso também esteja facilitando aquele cara que está lá e diz, não tem quem coíba isso. Não tem quem coíba. Eu acho que tem que ser feita uma discussão, né, para fazer uma transição aí de 2, 3 anos. Isso aí não pode ser uma solução dada pelo governador, porque tem que haver também um acordo, uma
concertação entre os clubes, né? Federação Gaúcha de Futebol, a própria imprensa, que tem um acompanhamento crítico muito grande do futebol, que é extremamente importante, para que a gente tenha estruturas especializadas dentro dos clubes, privadas, na minha opinião, com apoio, com sustentação da Brigada Militar, para fazer como se fez na Inglaterra, né? Formas de controle que impliquem numa nova cultura do futebol, inclusive, uma nova cultura política do futebol, para que baixe a tensão, né? Baixe esse tipo de tensão e que a violência seja uma exceção. Hoje, em determinadas regiões, está se tornando uma regra. Que volte o saco de mijo. Como? Que volte o saco de mijo. Problema mínimo. É verdade. Eu quero fazer uma pergunta para o governador Tarso Genro. Quero fazer uma pergunta com ele que eu entendo que ela é crucial porque diz respeito aos recursos colocados à disposição dos governadores, de todos os governadores, para execução de obras no Rio Grande do Sul. Eu pergunto por que, a partir da constatação óbvia de que a dívida do Rio Grande do Sul com a União é impagável, e eu não sei se o Estado já não pagou 10 vezes essa dívida, eu não tenho esse número, mas acho que já pagou 10 vezes. Eu pergunto por que o governador Tarso Genro, durante o seu período de governo, não estabeleceu, digamos assim, uma relação mais próxima com o governo federal, com a Dino, que é tua amiga, além de companheira, tua amiga. Por que não houve uma repactuação da dívida do Rio Grande do Sul para diminuir esse sacrifício que sangra as finanças do Rio Grande do Sul? Por que tu não chegou a esse acordo, Tarso? Ou tu tentou esse acordo, não chegou a esse acordo? Tu está falando aí dos aportes mensais, né? Da amortização. Também essa questão é uma questão muito importante para o futuro do Estado. Em primeiro lugar, tem que se localizar o que é essa dívida, na verdade, né? Essa dívida, ela é uma relação dos Estados da União e da União com o mercado financeiro global, tá? Porque esses recursos que ajudam a rolar a dívida são recursos que vêm também de um financiamento internacional. E todos nós sabemos hoje que os estados em geral, e os estados dos BRICS, e mais ainda os estados mais pobres, né? Os países mais pobres, eles são reféns da dívida pública, que é controlada pelas grandes agências de risco e pelos grandes financiadores dessa dívida pública. Os bancos são intermediários, as pessoas costumam dizer, não, é os bancos que roubam. Não, os bancos são intermediários, na verdade, dos fundos de pensão, né? Dos países mais desenvolvidos, das agências financeiras, dos investidores privados que investem na dívida para fazer aquela acumulação sem trabalho, como seria. Vende lá o juro, vende lá. Vende lá, claro. É todo um mecanismo, né, de relacionamento internacional que implica na taxa de juros que o país tem que adotar para poder financiar a sua própria dívida, em última análise. No Brasil houve uma evolução positiva disso, porque a relação dívida-PIB do Brasil, ela diminuiu muito, né? Ela está em torno de 38%, teve 60 e poucos por cento. Isso permitiu que declinasse a taxa de juros no Brasil e melhorasse um pouco a relação do Brasil com a economia financeira mundial. A consequência disso é que esse contrato que foi feito há 15 anos atrás se transformou, e isso era previsível naquela época, né? Porque aqueles juros extorsivos daquela época não iam continuar sempre, se transformou, na verdade, num abuso brutal para o estado do Rio Grande do Sul e para cidades como São Paulo e mais 180 municípios, que são os mais endividados. Qual é a estratégia que nós adotamos em relação a isso? Uma estratégia em 2 tempos. Primeiro tempo, o que nós temos que fazer? Desvalorizar a dívida pública do estado do Rio Grande do Sul. Como é que se desvaloriza a dívida pública? 2 movimentos. O primeiro, aumentar a arrecadação. Isso deu certo. Agora a Folha de São Paulo já publicou a semana passada um estudo mostrando que entre os vários estados da União, o estado que melhorou, vários estados pioraram. Vários estados ficaram na mesma situação e outros estados melhoraram a sua situação em relação à dívida. O Rio Grande do Sul melhorou, porque ele aumentou a arrecadação sem aumentar impostos, então a relação da arrecadação com a dívida ela está numa situação melhor. Segundo momento, desvalorizar a dívida pública por meios diretos. Como? Através de uma redução do estoque da dívida. Como é que você faz isso? Mudando os juros e a forma de cálculo da dívida, que é este projeto que nós conseguimos que a presidenta Dilma remetesse para o Congresso Nacional. Já foi aprovado em todas as comissões, só falta a última votação no Senado. Só deixa eu complementar o raciocínio, me perdoa. E será votado em novembro e nós vamos reduzir em 15 bilhões a dívida pública. Isso aí nos permite retomar os financiamentos aqui no Estado sem deixar de reduzir a dívida, né?
porque nós podemos nos endividar só um pouco dessa parte, né, que nós abatemos. Agora nós temos um segundo momento, que é a partir de janeiro. E aí nós vamos ter um enfrentamento, se for necessário, de novo, com a área econômica do governo. E aí o Rio Grande do Sul tem que estar unido disso, que é rebaixar o pagamento mensal de amortização da dívida. Governador. Nós baixando de 13% para 9%, Tá a questão do Rio Grande do Sul para os próximos 4 ou 8 anos está equacionada. Então, são 2 andares. Né? O primeiro já está cumprido, praticamente cumprido, e o segundo vai ser uma luta política que o segundo governo vai ter que resolver, né? O nosso segundo governo, se nós formos eleitos, e que eu estou pronto a liderar como liderei essa primeira etapa. Desculpe se eu pretendo que seja didático. Pois não. Bem do início. O governo federal é fiador da dívida do Estado? Sim, senhor. Ele é o fiador? É o fiador da dívida do Estado. Tá. E quem é o credor? O credor são os fundos internacionais e investidores internacionais. O governo federal, quando nós fazemos um empréstimo qualquer, o governo federal tem que ser o fiador. Portanto, esta dívida que o Rio Grande do Sul tem é uma dívida que também é uma dívida da União. Mas qual é a crueldade que tem com o Rio Grande do Sul? Crueldade histórica, que foi consolidada com esse acordo há 15 anos atrás. É que, na verdade, nós estamos pagando para a União juros superiores àqueles juros que a União cobra para colocar os seus papéis no mercado global, 13. no mercado financeiro. Então, qual é a consequência disso? Os estados endividados e as cidades endividadas estão financiando a União. É isso que termina com este primeiro projeto da presidenta. E é isso que nós temos que avançar para reduzir, inclusive, num segundo momento, né, esses repasses mensais. Essa questão da dívida, né, ela não nos separa, os candidatos, né, nem em relação à senadora Ana Amélia, que, aliás, teve um papel positivo lá na votação no Senado, né? Todos nós nos unimos. O que nos separa é como sair da situação. Eu estou dizendo como sair da situação, com todos os riscos que isso aí determina. Eu estou dizendo, é aprovar o projeto e é reduzir as prestações mensais. Né? Esse negócio de achar que isso aí vai ser resolvido através de um sopro no ouvido do presidente, seja ele quem for, isso é falso. Porque o presidente, quando decide sobre isso, ele está decidindo sobre a União, não é sobre o Estado do Rio Grande do Sul. Então ele decide segundo uma correlação de forças políticas que você dá no Congresso, né, que você dá na Câmara, que você dá no Senado, e na relação entre os governadores. Né? Então eu considero uma grande vitória. Eu tenho a honra de dizer que fui o primeiro governo que, depois de 15 anos, reduziu, né, fez um acordo para reduzir em 15 bilhões a dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Isso é uma conquista que todos nós temos que celebrar. Governador, e a moratória, como ocorreu na Argentina, é incabível no Brasil? A moratória destrói o Estado do Rio Grande do Sul. Destrói o Estado do Rio Grande do Sul. Né? Porque se você faz uma moratória, você não paga, você deixa de receber não só os convênios da União, como o Fundo de Participação dos Estados. Você não paga nem salário mais. Aliás, moratória destrói todos que fazem moratória. É o que tem ocorrido. O governador está chama de calote também. É o calote. O governador Tarso Genro, numa das perguntas, das respostas dele, ele disse que no primeiro turno ele tinha que responder a todos os ataques, né? Sim. Dos outros candidatos. Então, certamente, ele não concorda com ataques a nenhum candidato. Não concorda com ataques. Eu quero saber do governador Tarso Genro, que é sabidamente um humanista, com grandes leituras, né? É poeta, tem livro de poesias publicado que eu conheço. Como é que o senhor viu esse massacre da Marina Silva no primeiro turno da eleição? Que desmantelaram aquela criatura, aquela mulher, aquela criatura frágil, que bateram nela o tempo inteiro, que aquilo ali é decisão de marqueteiros, muito bem pagos para bater na Marina. Como é que o senhor viu aquilo? O senhor que é humanista... Eu acho que tem 2 tipos de ataques que foram feitos. Né? Os ataques políticos são ataques que estão dentro da regra do jogo democrático, que são feitos contra a presidenta Dilma, contra o governador Aécio, contra a Marina, contra todos os candidatos, né? Contra a Luciana Genro, foi candidato também, contra o Zé Maria, que é uma coisa normal. Agora, os ataques pessoais, né, Kenny, que passam pela rede ou passam pela voz de algumas pessoas, isso é desprezível. Né? Eu acho que os ataques pessoais que foram feitos, não só a Marina, como a quaisquer dos candidatos, que rolaram normalmente através das redes ou através de uma voz ou outra isolada de todos os partidos, é um processo que coloca em xeque, né, o próprio pacto democrático brasileiro. Mas também nós temos que saber uma coisa, né, e concordar numa coisa, eu acho.
é que só a democracia permite esse excesso. Então, mesmo que isso aí seja inaceitável, e mesmo que seja considerado um excesso, e que seja uma técnica desprezível de desconstituir os adversários, né, é preferível que ocorra isto que não se tenha liberdade política nem democracia. Você não se enganou, não. Você está ouvindo Sala de Redação hoje com a presença do governador Tarso. O pessoal deve estar estranhando. Né? Deve estar estranhando. Chegou a evolução das esponjas Gimulav Sec. Deixa eu só perguntar uma coisa antes. Foi pênalti ou não foi no Barcos? Foi? Não, governador, não estamos estranhando mais. Durável, anatômico, com 3 camadas. A primeira para limpezas difíceis, a segunda para maior flexibilidade e a terceira de celulose vegetal super absorvente. Ela lava a louça e enxuga a pia. Gimulav Sec, qualidade comprovada. Home Center Tumeleiro, aniversário Home Center Tumeleiro, grandes marcas, grandes ofertas e grandes condições para construir, reformar e decorar. Aproveite. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Você está vendo Sala de Redação também no Sala Online. Real Atacado, se é bom o ano inteiro, imagina no Natal, hein? Então vem pro Real Atacado. E Valessa Ice, eu disse, Valessa Ice, os melhores sabores com Valessa Ice. Sócio Colorado, o Gigante te espera com uma super promoção. 30% de desconto no upgrade para o assento VIP. Lá você fica perto de muitas mordomias, com lugar garantido, facilidade para estacionar e acesso ao Premier Lounge, com buffet de snacks e soft drinks. E o melhor, hein? Fica perto do time, já que esses assentos numerados e acolchoados ficam bem próximo do campo. Quer se tornar um Colorado VIP? Então não perca mais tempo. Acesse beirariopremierclube.com.br ou ligue para 3392.000 e veja como garantir o seu. É melhor você correr, porque o preço promocional é por tempo limitado e com esses 30% de desconto, os assentos VIPs vão se esgotar rapidinho. Agora ficou mais fácil ser VIP no Beira Rio. Momento bairrista. Autor de Game of Thrones admite inspiração em O Tempo e o Vento. George Martin diz que teve a ideia depois de ler série literária escrita por Érico Veríssimo. Que espetáculo! 1h37. O bairrista de Olinda, essência de vida. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Enfrentamento de ônibus é com a Ouro e Prata. 3 minutinhos, nós voltamos no Sala de Redação. Dia do candidato à presença do governador Tarso Genro, aqui no Sala de Redação. Valessa Ice, pra animar a balada. Valessa Ice, muito mais sabor. Valessa Ice, pra curtir com os amigos. Valessa Ice, é com essa que eu vou. Em qualquer momento, em qualquer lugar. No churrasco, na festa ou na beira do mar. Nesse verão eu vou de Valessa Ice. Valessa Ice, casa bem com você. Aprecie com moderação. Excelsior 60 anos com Pirelli a partir de R$ 159,00 em 6 vezes sem juros no cartão. Aproveite! Passe na Excelsior mais próxima e garanta o seu pneu Pirelli, original do seu carro, em condições imperdíveis. 6 vezes sem juros no cartão. É só na Excelsior Pneus, há 60 anos rodando com você. Rode Excelsior, rode Pirelli a partir de R$ 159,00 e pague rodando em 6 vezes sem juros. Minuto Simers. Unidades de pronto atendimento não são extensão do Departamento Médico Legal. Os médicos das emergências devem se dedicar a atender enfermos, sendo vedada a realização de exames de corpo de delito. Cabe à Brigada Militar, conforme portaria da Secretaria Estadual de Segurança Pública, acompanhar o custodiado ao DML. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. Me viu uma sensolina aí? Sensolina? Isso não tem aqui na farmácia. O sensolina, aquele pra barriga, homem. Ah, Olina, essência de vida. Isso! O vivente me fala mais enrolado que namoro de cobra. Isso! Olina, aquele composto de ervas que deixa a gente mais afiado que língua de sogra. Olina, essência de vida, agora em flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Existe uma razão pra querer te ver feliz. Todo lojista sabe que pode contar com um amigo preparado.
Atacado. Bazar e mais de 20 mil itens. Real Atacado. Novidades que viram lucro para o seu negócio. BR-116 em São Leopoldo e bairro Anchieta em Porto Alegre. Vem que é real. Amor, quem é aquela ali, ó, que tá abanando na fila do cinema? Ah, é da escola das crianças. É professora dos anos iniciais. Hã? É, e a que tá com ela é professora dos anos finais. Tá engraçado isso. Por que você não diz apenas que são professoras? Sabe que eu não sei, mas lá no colégio não é a mesma coisa. Não há justificativa para que professores dos anos iniciais recebam valores hora-aula inferiores aos dos anos finais. A formação e as responsabilidades são equivalentes. No ensino privado, negar a equiparação na educação básica não é pela educação, é pelo dinheiro. Sim pro RS. Sabe quem te livra das filas em pedágios? Pergunta lá no Posto Ipiranga. Chegou o Connect Car e com ele o fim das filas em pedágios. O Connect Car é aceito também em estacionamentos e shoppings e você não paga mensalidade. E mais que isso, você acumula quilômetros de vantagens e ainda abastece com desconto. Passe em um Posto Ipiranga e instale já o seu Connect Car. Colorado ou gremista empurra o time torcendo e agora também vai empurrar o time raspando. É carro! Chegou o torcedor premiado. A cada raspadinha você ajuda o seu time do coração e concorre a prêmios em dinheiro e carros 0 km. São mais de 60 mil prêmios e muita chance para você ganhar. Torcedor premiado. 1h41, sala de redação está de volta. Excelsior Pneus, Rod Excelsior, Rod Pirelli a partir de R$ 159,00 e paga rodando. E a hora certa, não, a temperatura, né, que é de 21 graus, é da Santa Clara, há mais de 100 anos, na mesa dos gaúchos. Governador, o senhor como governador do Rio Grande do Sul não teve uma reação assim poderosa naquela quinta-feira, quando o Inter levou 5-0, não lhe deu vontade de fazer um discurso em nome do Rio Grande? Aquela coisa assim, como é que tomamos 5? Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, menos de Santa Catarina. Isso, menos de Santa Catarina. Ele tem vontade de fazer um discurso ontem. Eu não assisti o jogo quando o pessoal me comunicou, né? O pessoal que trabalha comigo me comunicou, alguns deles são colorados. Eu disse, isso é uma coisa passageira, nós logo vamos recuperar. Foi essa a minha reação. E passou ontem, teve uma grande vitória. Nessa época não dá para ver jogo. Sem dúvida, uma grande vitória. Governador, como é que o senhor vê a participação de ex-jogadores, ex-dirigentes de futebol na política? Qual é a participação que dá, por exemplo, nomes como o Darley, que consegue uma reeleição, a surpreendente eleição do Jardel, João Derli? Olha, eu vejo isso aí como uma coisa... Sinceramente, eu posso gostar ou não gostar do cara que é candidato, né? Seja ele radialista, jornalista, jogador de futebol, pelo que ele coloca no plano da política, no plano dos princípios. Né? Então, eu acho normal essa participação, né? Porque o parlamento e as lideranças políticas que são forjadas na democracia, elas representam, né, todos os aspectos da sociedade, né? As limitações, as grandezas, os problemas, né, que a sociedade tem. Quer dizer, às vezes as pessoas reclamam do parlamento, né? O parlamento é reflexo da sociedade. Né? Igualzinho. Agora, por exemplo, nós vamos ter uma maioria, né, no Congresso Nacional, que é uma maioria, na minha opinião, muito problemática, né, para a minha visão de mundo. Né? Vão ser agronegociantes, grandes proprietários rurais, a bancada da bala, né? Vai ser uma maioria conservadora. As religiosas. As religiosas, né? Vai ser uma bancada provavelmente muito mais conservadora do que essa. Mas foram eleitos na democracia. Todos os segmentos. Bom, então nós temos que compreender isso aí, né? Eu só lamento, né, que às vezes os partidos não tenham critérios para convidar determinadas pessoas que possam verbalizar alguma coisa de útil para o seu próprio partido e que apenas façam isso para agregar votos na legenda. Isso é ruim, né? Mas isso também é uma questão dos partidos, não é das pessoas que se apresentam, né? As pessoas que se apresentam têm o direito de fazê-lo de uma maneira normal, né? E eu acho que a democracia brasileira, né, ela se encontra num impasse, na minha opinião, né? Nós temos um ciclo virtuoso no país desde 88, já passamos por muitas vicissitudes, né? Tivemos o governo Fernando Henrique, foi um governo de solidez democrática no país. Tivemos antes o Collor, né, que foi
impedido, né, dentro das regras constitucionais. Tivemos os governos do presidente Lula, da Dilma, mas o impasse que nós temos hoje é que o sistema político brasileiro ele não corresponde mais à grandeza e à complexidade da sociedade brasileira. Né? Nós estamos constituindo hoje partidos políticos que são arranjos regionais de interesses fracionários, localizados, às vezes oligárquicos, às vezes simplesmente corporativos, né? Que não permitem que se constitua um pacto nacional de sustentação dos governos de maneira coerente. Né? Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você tem uma contradição. Né? Nós temos 2 partidos aqui, que são meus oponentes aqui, né? E que apoiavam a Dilma. Né? Apoiava a Dilma. Pois é, isso eu queria lhe perguntar, governador. Né? Isso aí gera né, um conflito até de compreensão. O que esses partidos querem? O que eles pretendem? Como é que você dá isso? Isso aí é ruim, porque desresponsabiliza os partidos daquilo que ocorre no governo depois e no parlamento depois. E quando você desresponsabiliza os partidos, o que a gente faz? A gente fragiliza o pacto democrático, porque não tem outra forma de reforçar esse pacto democrático senão através da autenticidade dos partidos, seja de que posição forem. Né? Pois é, isso eu queria lhe perguntar, como é que o senhor vê essas amazônicas diferenças ideológicas de partidos coligados? Veja, é uma coisa impressionante. Assim. Eu vou contar um fato para vocês que ocorreu comigo quando eu era ministro de Relações Institucionais, ministro da Coordenação Política do presidente Lula. Né? Foi aquele ano da reeleição. O presidente botou na coordenação política para mim orientar politicamente o governo, segundo orientações dele, obviamente, no debate público sobre composição de alianças, sobre eficácia do governo. E daí estava em debate, eu comecei a fazer um movimento para atrair o PMDB como partido para a coalizão. Né? Essa visão de coalizão presidencialista que permanece até hoje, nós conseguimos construir ali. Né? E o indivíduo que fez esse pacto político foi Michel Temer, que depois eu defendi, inclusive, o nome dele para ser companheiro de chapa da presidenta Dilma. E ali, naquele momento, nós estávamos debatendo e havia um setor do PMDB que era contra a entrada do PMDB como partido. E era o setor do Sarney. Por quê? Porque o setor do Sarney queria ficar, né, com uma espécie de faixa de domínio, né, com o número de votos que tinha no Congresso para ter uma posição mais de força dentro do governo. Se entrasse o PMDB como totalidade, o Sarney ia encolher. Né? A visão do presidente Sarney, respeitável e tal, mas que eu não concordava na época e nem concordo até hoje. Tanto é que eu apoiei o Flávio Dino, né, contra o meu partido, né, lá no Maranhão. Bem, aí quando estava esse debate, um representante do presidente Sarney disse, olha, o ministro da coordenação política está fazendo esse movimento assim, isso é uma barbaridade, esse pessoal do Temer é contra nós, não sei o que e tal. E eu dei uma entrevista e disse o seguinte, olha, o PMDB, ele vai ser governo no próximo governo. Ganhe o presidente Lula ou ganhe o nosso adversário. Porque o PMDB é um partido de governo. É um partido que constitui a sua ossatura política a partir da condição de estar no governo, né? Como ocorreu com o PMDB aqui, que participou do governo Ieda, participou de praticamente todos os governos que ocorreram desde a fundação do PMDB, né? A partir do Pedro Simão para cá. Menos do PT. Né? Menos do PT. Né? E aqui o nosso partido oposicionista, né? Muito respeitável por sinal. Aí eu disse isso, aí o pessoal disse, pô, queimou as pontes com o PMDB. Os caras não vão mais, né? Aí vem um prócer do PMDB, alto prócer, de alta representação, e disse, o ministro de Relações Institucionais está correto. O PMDB vai ser governo, né, em qualquer hipótese no próximo governo. Né? Portanto, nós temos que ter ligações com os dois candidatos para permanecermos no governo. O que está ocorrendo agora? É exatamente isso. O Eduardo Cunha, né, que se o Aécio ganhar, né, que Deus nos livre dessa possibilidade, né? Não, para o Rio Grande do Sul vai ser uma tragédia, né? Mas se o Aécio ganhar, o Eduardo Cunha vai ser presidente da Câmara, né? O Pezão, né, apoia, né, a presidenta Dilma, e o Pisciani, né, e a Entourage, que coordena a campanha, apoia o Aécio. Quer dizer, nós temos que dar um choque de reforma política nesse país para que os partidos sejam partidos nacionais, as alianças sejam verticais, né? Que a gente consiga ter coerência para desenvolver a partir do Estado um projeto nacional.
Né? E não uma relação de conveniência em cada eleição, que inclusive desencanta as pessoas. O pessoal está reclamando que o governador Tarso Genro falou pouco de futebol. Não, mas eu não vim aqui para falar de futebol. Né? O senhor não estava... Eu não falo determinadas coisas que têm autoridades, né? Junto comigo eu não falo. Né? Não. Eu respondo monossilabicamente. Né? Agora de política eu falo. O senhor não está aqui para falar sobre futebol, mas a índole do programa é essa. Sim, eu sei. Então, o senhor é colorado, né? Eu sou colorado. E a sua mulher? A minha mulher é gremista. E o filho? E a filha? O Fernando é gremista. E a filha? A Luciana, pelo menos até a última vez que você falou de futebol, ela era gremista. Não sei se ela mudou. Sempre foi gremista. Eu acho que ela não mudou. Ela e o filho são gremistas. Eu acho que ela continua gremista. Jogou no Grêmio, ela abraçou. A família tem maioria gremista. Tem maioria gremista. Tanto é que na minha sala lá em casa, ontem meu pessoal foi lá. Sempre domingo a gente se reúne, né? Tava a Luciana. Ainda é aquele apartamento? O meu genro. Não, é atrás ali. Então, eu comprei uma casinha ali, vendi aquele apartamento, tem uma casa, tem um pátiozinho, um porão embaixo que dá pro pátio. E ali, né, ali é que eu faço as minhas reuniões com a minha família. Então, a Luciana, estava a Vanessa. Churrasco, o senhor que faz? Meu neto. Tem assador? Ontem foi o meu genro que fez o marido da Vanessa, mas eu faço. O genro tem que fazer alguma eu cheguei coisa de viagem. também, né? O genro tem que fazer alguma coisa para merecer só a comida, né? É barbada. Não é só pegar a filha e levar. E aí o meu genro, Carlos, é que fez ontem o churrasco. E aí tu vai ver lá na minha sala, lá embaixo, tem 2 fotografias monstruosas de tamanho e muito bem feitas pela minha mulher, a Sandra, que faz fotografia. Uma é do glorioso Beira-Rio e outra da Arena do Grêmio. Né? São 2 fotos dos 2 estádios que ilustram, né, e que demonstram a capacidade de concertação da família. Né? A família, concertação na política. O governador, nesse ponto, é parecido comigo. Nós torcemos para os 2. Não vamos nos queimar com ninguém. Pedro, aqui, terminou sabe que aqui no Sala de Redação aqui não tem moleza, né? Aqui não tem moleza. Aqui. Mas ainda logo está terminando o programa. Diante da reforma política possível, uma das pessoas que eu mais admiro nesse país, que um dia eu vou ver na cadeira de presidente da República, é o Joaquim Barbosa. Se ele for candidato à presidência, eu vou trabalhar para ele. O Joaquim Barbosa diz uma coisa, governador, com a qual eu concordo inteiramente. Ele quer extinguir a reeleição. Que os governos, todos os níveis, têm somente um mandato. Logo para cima do Tarso. Mas ele vai concordar que é apenas a ideia do Joaquim Barbosa. Porque ele acha que a reeleição é a fonte da corrupção. O que o senhor acha em relação a essa declaração do Joaquim Barbosa? Não é do Kenny Braga, é do Joaquim Barbosa. Eu sou a favor também de coincidência dos mandatos de 5 anos sem reeleição. Então tem uma certa coincidência aí com o ex-ministro Joaquim Barbosa. Mas eu acho que as fontes de corrupção, elas são várias, né? Basta ter uma pessoa que queira ser corrupto que ela cava a sua oportunidade. Acho que a reeleição pode ser um dos indutores disso, mas a principal fonte é o financiamento privado das campanhas. Essa é que é a principal fonte de deformação do processo democrático. Eu acho que até, né, dando um certo limite, as pessoas físicas poderiam contribuir. Né? Se as pessoas não querem financiamento público, eu sou a favor. Né? As pessoas físicas contribuem. Simplificar, baratear as campanhas, né? Acabar com esse império da marketagem, né? Que cada campanha é obrigada a fazer e todos fazem, né? Para poder transmitir um determinado conteúdo, né? E que, na verdade, às vezes esconde, né, a verdadeira posição das pessoas através de uma mera campanha de marketing. Né? Então eu coincido com o Barbosa, eu acho que isso aí seria saudável para a democracia brasileira se nós tivéssemos mandato de 5 anos e coincidência das eleições gerais em 5 anos. Uma pode ser feita em março, outra em novembro, as estaduais e municipais, né? E motivando o país para um ano tipicamente eleitoral e deixando as pessoas governarem por 4 anos. Agora nós vamos ter eleição para o governo do Estado, né? E já estão preocupados os prefeitos com o sistema de aliança para as eleições do prefeito. Então é uma instabilidade para a governabilidade que é muito difícil no sistema político. Expressa aí a nossa alegria de ter o governador no nosso convívio. Aqui no Sem dúvida nenhuma. Inclusive, ele disse que estava muito honrado de participar do Sala de Redação e eu disse que nós, muito mais por ter a presença dele. Governador, me tira uma dúvida aqui. Quantos quilômetros na campanha? Barbaridade. É difícil saber. Várias maratonas. Porque tem as caminhadas que a gente faz, tem as viagens de carro, tem os voos, né, que a gente faz. É uma maratona extraordinária, né?
eu diria o seguinte, numa campanha a gente tem, no meu caso, quando estou no governo, tem o dobro do ritmo ordinário, né? Que me impede, por exemplo, frequentemente às 10 horas dormir, né? Que é o meu horário de dormir. Então no primeiro turno em torno de 10 horas. teve. Hein? O primeiro turno não estava no governo. Não, no primeiro turno eu não estava no governo, eu tinha me licenciado, né? Agora eu estou cumprindo um duplo expediente, né? Normalmente começa, eu acordo cedo. Por que o senhor pegou? 5 horas da manhã. Por que então, o senhor não continuou licenciado, governador? Porque o vice-governador, o vice-governador Beto Grillo, está apoiando outro candidato. Né? Então eu chamá-lo para assumir nesse momento, mediante um compromisso, né, óbvio dele, que tome a responsabilidade com as funções meramente ordinárias, né, do governo, como eu já fiz dezenas de vezes com ele, seria uma indelicadeza da minha parte, porque ele tem que fazer campanha para o candidato dele, que faz parte da democracia. Terminou. Não, só um rápido registro, porque esse em positivo, né, imperioso, né, Pedro? Você está fazendo aniversário hoje, Jaime Sirotsky. 80 anos. 80 anos de idade. É verdade. Então nós no Sala de Redação, que nós somos amigos dele, nós temos admiração por ele. Mandamos um grande abraço para o Jaime Sirotsky. Um beijo. Muito bem lembrado. Grande abraço aqui para o Jaime Sirotsky também. Esse programa agradece a sua presença aqui. Acho que tivemos um momento bem interessante. Muito obrigado e boa campanha. Eu agradeço aqui e quero, se eu for novamente eleito no Rio Grande do Sul, para governar o Estado por mais 4 anos, eu quero assumir um compromisso aqui com vocês. Certo? Se eu for eleito, eu quero que o primeiro programa que eu participe, aí para tentar dar uma contribuição no futebol, inclusive, será aqui no Sala de Redação. E eu queria que o senhor fizesse outra promessa. Se o senhor não for eleito, vem também. Aí é convidado. É convidado. Tá bom. 1h56. Muito obrigado. Espero que não ocorra isso. O dia do candidato na RBS, governador Tarso Genro, aqui no nosso Sala de Redação. Os circuitos fechados de TV da Ruder são a solução para quem busca segurança 24 horas por dia. Saiba mais em www.ruder.com.br. Revolução de ofertas Car House, Hilux SR 2015, um Toyota 4x4 por R$ 119.990 à vista. Faça um test drive e conheça o líder de vendas da categoria, Car House incomparável. New Live, apartamentos de 2 e 3 dormitórios com lazer completo na Avenida Ipiranga, perto da PUC. Lembrando que o nosso Sala de Redação hoje não teve a pesquisa interativa, que normalmente é patrocinada pela Nasale e pela Frigelar. Muito obrigado, vem aí Gaúcha Repórter, um abraço, tchau, fui. Sala de Redação. Debates esportivos. Oferecimento Produtos Gimo, Tumeleiro, Zafari e Bourbon, Ruder, Car House e Next Group.